Olá pessoal, Namastê, eu sou a instrutora Rose, sou instrutora de Vinyasa e de Yoga Integral e hoje eu vou aqui mostrar para vocês um novo tutorial de uma invertida, tá? Na verdade é o segundo tutorial aí nesses nossos tutoriais, é o segundo tutorial de invertida e hoje a gente vai apresentar para vocês a Kapalasana, ou também conhecida como Sirsasana B. Enfim, ela é uma invertida, eu gosto muito de me referir a ela como Kapalasana, porque Kapalasana se refere a crânio brilhante. Então, realmente é a estrutura que a gente trata para esse tipo de invertida, porque o crânio realmente fica firme no chão e a gente tem apenas 3 apoios para segurar e sustentar o nosso corpo. As técnicas, né, a estrutura de definições é a mesma da Sirsasana, tá? Então ela traz os mesmos benefícios, que é o fortalecimento do nosso corpo, a tonificação dos nossos músculos, o fortalecimento do nosso core e principalmente que é o fato, né, de trazer o nosso coração acima da nossa cabeça. As restrições também são as mesmas, então quem tiver pressão alta ou quem tiver no período menstrual não é aconselhável fazer esse tipo de postura. E vamos ver mais o que. Trabalhar também o fortalecimento do nosso core antes de praticá-la, tá? Então é legal que a gente tenha feito aí uma prática de fortalecimento de core e ombro antes de praticá-la. Uma coisa que a gente precisa muito ter para fazer invertidas é coragem e não ter medo de arriscar. Pensar que tudo que a gente faz de maneira consciente e que a gente faz estando presente naquilo, a gente tende a evoluir gradativamente. Então quem estiver aí nos treinos de invertida, não desistam, tá? Com o tempo as coisas vêm. Eu gosto muito, né, de falar que pratica que tudo virá. Então é exatamente desse jeito, conforme vocês vão praticando, vocês vão vendo que com o tempo a postura ela chega e vocês vão conseguindo trabalhar de maneira mais consistente em cada asana, tá? Então vamos lá para a prática em si da Kapalasana ou também, né, Sirsasana B. Primeira coisa que a gente precisa identificar, né, como foi na Sirsasana, né, como foi no primeiro tutorial da invertida, é onde que é o centro da minha cabeça, muito importante. Parece bobo isso, mas é importante frisar e identificar onde é o centro da minha cabeça, porque é esse ponto que tem que ficar firme no chão. Então eu sempre indico para a gente encontrar o centro da nossa cabeça, a gente traz a nossa palma da mão aqui, ó, na altura da nossa sobrancelha, tá? O topo aqui é a base da nossa mão. E eu venho, espalmo a minha mão aqui. Aonde bater o meu dedo do meio, esse ponto aqui é o meu centro. Não é a testa e não é a nuca, tá? Esse é o centro, esse é o ponto que tem que ficar firme no solo, tá certo? Então, na Kapalasana, a gente não faz muito uso da parede, porque a gente vai começando a trabalhar a sustentação do nosso corpo com o nosso joelho acima do nosso cotovelo. Então, eu particularmente acho que para a gente trabalhar a Kapalasana, a gente não trabalha o lançamento do pêndulo, né? O lançamento, né, dos nossos pés na parede. Então, primeira coisa que eu sempre costumo dizer, eu acho muito legal, pelo menos para mim funcionou assim, tá? Primeiro eu consegui a Sirsasana e depois eu evoluí para a Kapalasana. Mas eu tenho uma aluna também muito querida, diga-se de passagem, que ela consegue o inverso, ela consegue a Kapalasana e ela tem mais dificuldade no Sirsasana. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é único, então cada um de vocês vai estar evoluindo da maneira que for melhor, né? Da maneira que o corpo de vocês absorver melhor. Então não é uma regra, tá? Mas pra mim funcionou primeiro a Sirsasana e depois a Kapalasana. Então vamos lá.
Primeira coisa que a gente precisa, identificar o topo da minha cabeça. Daí aqui, a gente vai fazer um triângulo imaginário no chão, tá? Onde vai funcionar da seguinte forma. A gente vai fazer um triângulo imaginário aqui no chão, onde a base do meu triângulo vai ficar a minha mão, tá? Ó, a minha base do triângulo vai vir aqui, vai ficar a minha mão. E essa mão, ela tem que ficar na direção do meu ombro, nem pra fora e nem pra dentro, tá? Ela fica aqui, ó, na altura e no tamanho dos meus ombros, ó. Fiz aqui a base do meu triângulo. A minha mão vai ficar nessa altura. Muito importante isso, tá, gente? Que a mão fique na mesma linha que os nossos ombros. Então, vem aqui. Daí eu faço uma linha imaginária que vai vir do meu dedão, ó. Do meu dedo do meio, perdão. Uma linha imaginária e eu vou encontrar aqui a base, ó, o topo do meu triângulo. Então, a base vai ficar a minha mão e o centro da minha cabeça vai ficar aqui no topo do meu triângulo, ó. Fiz aqui a base da minha mão e trouxe, ó, o topo da minha cabeça onde era a minha base. Beleza. Identifiquei aqui o meu triângulo, identifiquei onde vai ficar o topo da minha cabeça. Agora vem a parte importante. Como que funciona os meus braços nesse tipo de invertida? Eu não posso deixar, ó, o meu cotovelo vir para o lado. O meu cotovelo tem que acompanhar a linha do meu tronco, tá? Muito importante trazer o cotovelo aqui, ó, próximo do tronco. Nunca deixar o cotovelo abrindo para os lados. Ele vem na direção do nosso tronco. E daí, primeira coisa que eu preciso, eu vou identificar a minha base, colocar o topo da minha cabeça lá na pontinha do meu triângulo imaginário, tá? Coloquei o topo da minha cabeça, trago os meus braços, ó, na direção do meu corpo e vou trabalhar primeiro em elevar as minhas pernas e vir caminhando. Daí aqui eu vou primeiro trabalhar em colocar um joelho em cima do cotovelo, o outro também, até que eu consiga colocar, ó, os dois em cima do cotovelo. Então, esse é o primeiro passo para Kapalasana. Eu consegui colocar os meus joelhos em cima do cotovelo. Só que a gente não coloca pelo lado de fora, a gente coloca realmente acima do cotovelo, tá? Então, vamos lá de novo, ó. Encontro aqui, ó, a minha base, coloco o topo da minha cabeça lá na pontinha do triângulo. Muito importante, ó, que as minhas escápulas, elas fiquem juntas, eu não deixo meu ombro dessa forma, ó. Eu trago as minhas escápulas juntas, subo e caminho. Um joelho para cima do cotovelo, o outro também e equilíbrio. Ok? Agora a gente vai começar a trabalhar para levantar a nossa perna e levantar os nossos pés lá. Então aqui, ó, pra gente levantar, tá? A gente vai trazer a nossa base, né? O topo da nossa cabeça, lá na pontinha do nosso triângulo aqui imaginário. Daí eu vou elevar as minhas pernas, trazer as minhas mãos, ó, bem firmes aqui no chão, trazer os meus pés para cima do meu cotovelo e começar, ó, a trabalhar em trazer os meus pés para o alto, ó, trazendo a força para a pontinha dos meus dedos, ó. Eu vou primeiro trabalhar em elevar os joelhos para depois esticar as pernas. É muito importante que a gente faça a força realmente de empurrar o chão com a mão, porque é esse empurrar que leva os nossos braços, perdão, as nossas pernas lá pro alto, ó. Vou fazer novamente. Desculpa, ofegante, porque falar e fazer, né, traz mais força. Então, ó, trouxe a base aqui no chão, eu vou fincar os dedos bem firmes aqui no chão. E a minha cabeça, ela não vai fazer tanta força. O que faz a força de impulsionar os pés lá pra cima
é a mão, tá? A mão que fortalece, a mão que fica firme e impulsiona os pés lá pro alto, tá? Então, ó, trouxe as minhas mãos aqui no chão, eu sinto bastante os meus dedos e a palma aqui da minha mão bem firme no chão. Trouxe o topo da minha cabeça, vou elevar o meu quadril, caminhar os meus joelhos aqui, ó, pra cima dos meus cotovelos, trazer uma força aqui para as minhas mãos e juntar, ó, começar a trabalhar e elevar os pés juntos lá para cima. Respiro, volto, apoio no joelho, desço, ok? Muito importante, o tempo que a gente fica na invertida, a gente descansa aqui, ó, na postura da criança, a gente faz a compensação, né, para dar um alívio aqui na nossa lombar e na nossa cabeça. Esses tipos de invertidas são muito bons para o corpo e para a mente, mas pede bastante da nossa concentração. Uma outra dica que eu não coloquei nos outros vídeos, mas vale também, pra gente não fazer depois que a gente come, ou depois, claro, né, se a gente beber alguma bebida alcoólica, não fazer, porque senão o nosso senso de equilíbrio, né, fica meio perdido. E quando a gente come muito também, né, a gente fica com o nosso estômago cheio e a gente for trabalhar esse tipo de invertida, é complicado, porque pode causar enjoos depois. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam aí as dicas e caso vocês consigam, me marquem, né, me sinalizem dizendo que gostaram, tá? Um beijo grande, até o próximo tutorial, a nossa próxima prática e fica com Deus. Namastê!